Mostrou-me, antes de se retirar, do umbral da porta, indicou-me o quarto que ficava em frente, dizendo-me que ali era a casa de banho. E com um cortês "a paz seja contigo", fechou a porta atrás de si. O pequeno quarto, sem janelas, era extremamente simples. Ergui o candeeiro de bronze e as 7 chamas projetaram outras tantas sombras serpenteantes sobre os móveis. Uma arca de madeira de azinheira, uma cama alta e, evidentemente, muito pequena para o meu 1,80 m de estatura, um jarrão de barro com o esplêndido ramo perfumado de brancos jasmins e, também sobre a arca, uma bandeja cuidadosamente tapada com uma gaze. Ao destapá-la, adivinhei a mão de Maria, a dona da casa. Sorri, agradecido. Ao lado de uma jarrinha repleta de compota doce estava uma tigela com figos secos e nozes descascadas, primorosamente cercadas de mel quase preto, que brilhou como um diamante à luz do candeeiro. A cama era soberba. Havia sido feita com madeira branca de pinho, formando um par de felinos, desmesuradamente estirados, cujas cabeças constituíam os pés. Não havia colchão. No seu lugar, sobre um trançado de lona, 3 mantas de lã esponjosa e várias almofadas de penas. O travesseiro, grande azar meu, era um apoio de cabeça de alabastro. Provei as nozes, apenas por cortesia, e não toquei na compota. Embora as condições higiênicas da casa e da família fossem dignas de elogio, as normas da missão, nesse aspecto, eram rígidas. Rendido, deixei-me cair na cama, depois de apagar 6 dos 7 orifícios do candeeiro onde assomavam outras tantas torcidas ou grossos pavios de linho que eram as mechas. E um adocicado aroma de azeite, típico das casas judaicas, foi invadindo o aposento, empurrando-me para um plácido sono reparador. Às 5h42, pontual como sempre, Eliseu devolveu-me a realidade. Está amanhecendo, anunciou-me, eufórico. A temperatura desceu um pouco. Os sensores exteriores marcam 8 graus centígrados. Pela leitura do anemocinemógrafo deduzo que temos em cima um cadim, vento de leste. O tubo de pitot assinala rajadas com velocidades até 30 nós. O céu continua limpo, com uma visibilidade praticamente ilimitada. Ao meio da manhã terei concluído as análises. Isto é incrível, Jazão. Espero-te para o chá. Câmbio. Agradeci a informação e a piada. E prometi voltar à base-mãe o mais rapidamente possível para recolher os panos mortuários. Antes devia cumprir o combinado com Civilis, o chefe da Fortaleza Antônia. Por volta da hora terça iria falar com o procurador. A entrevista podia ser positiva para ambas as partes. Na nossa longa permanência nas altas terras do norte, na Galileia, todo apoio oficial seria pouco. Quanto ao supersticioso Pilatos, o que eu tinha em mente o encheria de admiração. Estive a ponto de passar ao largo. Mas a curiosidade foi mais forte. Durante o primeiro salto, as numerosas entradas no berço aliviaram as minhas necessidades fisiológicas. Nesta segunda exploração, e não falemos na terceira, que nem Eliseu nem eu podíamos então prever, a coisa foi diferente. Eu não dispunha do dispositivo para a eliminação das fezes e, obviamente, tive de defecar nos lugares mais estranhos e, às vezes, em circunstâncias comprometedoras. O caso é que, ao empurrar a porta em frente ao meu quarto, descobri o que aquelas pessoas chamavam, com tanto pudor como eufemismo, o lugar secreto. Como se explica pormenorizadamente no volume anterior, Eliseu teve de ser submetido a uma delicada operação, a inserção no reto de uma sonda diminuta, preparada para recolher as fezes. Estas, previamente tratadas com jatos de água a 38C, eram sugadas por um dispositivo miniaturizado que foi acoplado às suas nádegas. Desta forma, os excrementos eram decompostos nos seus elementos químicos básicos. Parte era gelificada e transformada em oxigênio e hidrogênio. O resto, sob a forma de gás, era lançado para o exterior. A casa de banho, de uns 5 metros quadrados, era toda forrada de mármore númida, de finíssimos veios negros. Só o teto aparecia nu, engessado e com 3 grossas vigas de sólida madeira de azinheira de baca.
À direita da porta, ao longo da parede, abria-se uma espaçosa banheira, quase uma piscina, elevada a 1,5 metros acima do nível do solo. Umas escadas muito íngremes, cobertas com esteiras, como o resto da casa de banho, facilitavam o acesso. No extremo oposto, no canto esquerdo, o pavimento tinha sido esburacado. Aproximei-me cheio de curiosidade. Era um pequeno poço de uns 30 centímetros de diâmetro que comunicava, pelo que consegui perceber-me, com um sistema de esgotos, então existente no templo e áreas adjacentes da parte baixa da cidade. A latrina, porque era disso que se tratava, fora rodeada com um estrado quadrado de madeira com quase 50 centímetros de lado, e que se elevava ligeiramente sobre o mármore. Muito perto da latrina, à mão, como se costuma dizer, numa canastra de fibra de palmeira, amontoavam-se várias esponjas. Estas, juntamente com a água depositada nas pias que se alinhavam na parede, deviam constituir os utensílios para a necessária higiene depois de se fazer as necessidades. Um grande armário e uma série de prateleiras feitas na parede completavam o recinto. Naqueles vãos, em perfeita ordem, o visitante da casa de banho podia encontrar de tudo. Desde barrilhas e natrão, que faziam as vezes do nosso sabonete, até pedra-pomes e uma infinidade de frasquinhos de vidro e cerâmica, com cosméticos e perfumes. Poche para as sobrancelhas e pestanas, e a que os romanos chamavam stibium, uma substância de cor azul escura à base de chumbo. Folha de alqueina, que produz uma cinza de tonalidade amarelo escura, e que servia para as mulheres pintarem as unhas e a palma das mãos. Cicra para os lábios e faces. Macerações de lírio em azeite. Ônix, também chamado unha perfumada. Nardo e o não menos fresco e fragrante perfume de cinamomo e bálsamo de Jericó. Além disso, pentes de madeira e osso, colheres, espátulas e paletas de marfim para colocar os cosméticos e vários espelhos redondos de metal polido com cabos de madeira primorosamente trabalhados. As afiadas facas largas, que deviam servir para o dono da casa fazer a barba, ocupavam apenas um cantinho entre semelhante arsenal feminino. Como nos nossos dias, a invasão das mulheres de então nas casas de banho era algo bem aceito pelos homens. Mas o que mais me chamou a atenção daquele lugar secreto foi um pequeno cartaz, pendurado numa das paredes. Dizia mais ou menos isto: quanto mais permaneceres aqui, mais longa será a tua vida. Minutos mais tarde, ao cumprimentar Elias, interroguei-o sobre aquela legenda. E o homem, sorrindo zombeteiramente, assegurou-me que era um adágio extraído do Talmud. Oberiakot, LV, acrescentou em tom de troça, conta, até, que o velho rabi chegava a deter-se até 24 vezes em outros tantos lugares secretos, no caminho entre a sua casa e a escola onde ensinava. Depois de me arranjar um pouco e purificar o meu hálito com um dos dentífricos de uso comum naquela época, uma pimenta de cheiro que se mastigava como os grãos de anis, examinei a minha testa. O hematoma havia baixado consideravelmente. Com prudente otimismo, depois de lançar um último olhar àquela casa de banho de luxo, dirigi-me para o pátio. As trombetas dos levitas já tinham anunciado o novo dia. Como também era habitual, a dona da casa e a criadagem andavam nas lides domésticas há bastante tempo. Entre canções, iam acabando de moer o trigo. Maria Marcos deixou de torrar o grão e veio ver a minha testa. Devolvi-lhe o denário e o pano e ela, esfregando as mãos de satisfação, voltou para a prancha baulada onde se coziam as apetitosas bolas de flor de farinha. Havia tempo de sobra. Por isso aceitei, com imenso prazer, uma caneca de leite de cabra fervendo e sentei-me junto à fogueira. A manhã, como dissera Eliseu, estava fria. Passei revista à minha roupa e ao saco com os quadros astrológicos e, após uma longa reflexão sobre o que acontecera no dia anterior, despedi-me da família, elogiando e agradecendo a sua hospitalidade. Como eu supunha, passariam ainda uns quantos dias até poder estar com eles outra vez. Maria fez-me prometer que não abandonaria Jerusalém sem antes ir à sua casa e passar umas horas falando-lhe da minha família. A minha família? Os homens como eu, sempre sós, permanentemente descontentes e atormentados, não conhecem outra família além do suplício da solidão. Mas como explicar-lhe isto?
Elias abraçou-me como a um irmão e, com um até logo, lancei-me às movimentadas ruas da cidade santa. O vento, com efeito, forte, frio e seco, fustigava Jerusalém. O ar e o céu pareciam um cristal. Protegi-me com o manto e, depois de informar o módulo de que me dirigia para o quartel-general romano e que talvez viesse a precisar dos serviços do Papai Noel, comecei a andar em direção à Porta dos Peixes. A nova e luminosa segunda-feira, embora um pouco mais calma que o domingo, seria igualmente rica em surpresas e experiências. 10 de abril, segunda-feira. Enrolado no manto, não os vi. Mas ouvi os seus risos e os seus comentários. Voltei-me e descobri junto de um muro lateral da residência dos Marcos um grupo de hebreus que gesticulava e apontava para a parede entre gargalhadas sonoras. Ao aproximar-me, calaram-se e afastaram-se com uma pressa suspeita. Ao olhar para as pedras fiquei indignado, compreendendo a sua maledicência. Alguém, aproveitando a noite, garatujara com umas enormes letras insultuosas que, supus, eram dirigidas aos seguidores do mestre e aos que, como nesse caso, lhes davam abrigo. Ladrões. Era o que estava escrito. Não era o primeiro grafite que eu via nas paredes de Jerusalém. Os judeus daquela época, como os cidadãos de Pompeia ou do Palatino, gostavam muito desta forma gratuita e clandestina de protesto, que remontava a tempos muito antigos. Como vemos, não há nada novo sob o sol. Na base do Palácio dos Asmoneanos, por exemplo, chamara-me a atenção uma daquelas inscrições, assinada, até, pelo seu autor: Simão e a sua casa arderão no inferno. O aramaico incorreto, obra talvez de algum pedreiro descontente, estava assinado por um tal Pampras.